Então, eu agradeço ao Senhor porque tivemos a nossa escola ontem, mas hoje estamos tendo aqui também o nosso núcleo e aí você pode participar, você pode mandar a sua pergunta, fazer as suas colocações, seus comentários, tá bom, irmãos? Esse aqui é o nosso gráfico, o gráfico da lição 7, a teologia de humildade, se há sofrimento, há pecado oculto, que é na realidade uma pergunta que é feita, né? Se há sofrimento, há pecado oculto. E o nosso textuário diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão na sua transgressão. Tá? Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Isso é a fala de Bildade para Jó, que na linguagem da NVI diz assim: quando teus filhos pecaram contra ele, ou seja, contra Deus, ele os castigou por causa do mal que fizeram. Então você vê que aqui, nesse texto áureo, Bildade, ele já mostra a que veio, não é? Para tentar dizer que houve algum pecado oculto, escondido, e que de fato Jó precisava confessar. Nossa verdade prática diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Aliás, meus irmãos, o livro de Jó se propõe a tentar responder essa questão do sofrimento, do porquê do sofrimento. Eu digo para os irmãos que algumas coisas nós podemos entender o motivo pelo qual existe o sofrimento, o motivo pelo qual as pessoas sofrem. Mas eu concordo que há um ponto que nós não podemos ir, que é um ponto que está além da nossa compreensão. E se está além da nossa compreensão, nós não podemos entender. Ok, meus amados? Então eu peço a você aí que compartilhe esse link para que outras pessoas também possam ter esse acesso e a gente possa juntos, né, aprender. Eu estou vendo aqui o comentário dos irmãos, já tem alguns irmãos aqui comentando, graças a Deus. E nós vamos, na medida do possível, conversar aqui com os irmãos, ouvir os irmãos. Eu gosto muito, irmãos, de uma aula participativa. Quem me conhece como professor da EBD sabe disso. Eu não gosto de ficar falando somente, né? Eu gosto de ouvir os alunos, gosto de instigar os alunos, gosto de fazer pergunta aos alunos e eles também fazem pergunta, porque na realidade todos nós somos alunos, todos nós somos aprendizes, né? Então todos nós estamos na busca desse conhecimento, ok? A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 8, versículo 1 a 4, e depois pula para Jó capítulo 18, versículo 1 a 4 e 25, 1 a 6. Lembrando, meus amados, que a dinâmica do livro de Jó se baseia naquele gráfico que eu fiz. Eu fiz aquele gráfico, aliás, baseado nessa dinâmica de Jó, onde ele começa a sua fala, né? Tem um diálogo, existe um diálogo entre ele e os seus três amigos. Posteriormente vem mais um outro, né? Já no final. E aí Jó ele inicia esse diálogo, esse debate. Depois os seus amigos, cada um por sua vez, vão falar. Eles falam. Jó também dá uma réplica para o que eles falam. E assim sucessivamente em relação aos demais amigos de Jó. Desta feita, quem está falando é Bildade. Por isso que nós temos aqui, ó, teologia de Bildade: se há sofrimento, há pecado oculto. Ok? E aqui nós temos o objetivo geral, que é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Tá bom? Então nós temos que sair daqui desse estudo com isso na nossa mente, né? Qual é, mais ou menos, as causas do sofrimento? Por isso que eu coloquei aqui no meu comentário,
na minha lição, que é toda marcadinha, né, a minha lição, que a teologia de Bildad era uma teologia incompleta. Ele não estava errado de todo, mas ele também não tinha o conhecimento pleno que nós temos hoje. Isso é muito importante, irmãos, a gente entender, ok? Então, olha só, na parte de interação com o professor, ele fala que Deus é reto e justo, ele é santo. Então nós vamos ver nesta lição a contraposição entre o caráter de Deus com o pecado humano. Então por isso que nós colocamos aqui, ó. Podemos até usar esse gráfico como um comentário, um subsídio dessa interação com o professor e também com o primeiro ponto, porque o primeiro ponto está assim, ó, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus, tá bom? Aí eu coloquei aqui esse comparativo do caráter de Deus e do caráter humano. Na realidade, meus irmãos, eu fiz um outro gráfico que postei aí, reconheço que este gráfico ele ainda está incompleto, porque presta atenção numa coisa, nós temos a pretensão de estudar sobre Deus. Eu falei pretensão porque sendo Deus altíssimo, elevado, grandioso, haverá um momento nesse estudo que nós seremos completamente limitados. Porque a Bíblia mostra claramente que a mente humana não pode compreender. Quem entende a mente do Senhor? Quem compreendeu a mente do Senhor? Então, nós somos limitados nisso daí. Por isso que eu falo de pretensão, porque na realidade nós vamos tentar, mas nunca vamos conseguir entender plenamente o ser de Deus. Então, esse gráfico que eu fiz falava sobre isso, sobre o ser de Deus, o que é que Deus é, os seus atributos. E é importante a gente saber os atributos de Deus, porque é a partir dos atributos de Deus que nós entendemos a nós mesmos, porque nós viemos de Deus, somos criaturas dele. É ele quem colocou, como diz a Escritura, o espírito do homem no homem. É ele quem coloca, é ele quem sopra o espírito do homem no homem. Soprar é uma expressão que eu tirei do Gênesis, mas é para dizer que toda pessoa que nasce, mesmo que tenha, olha só isso, mesmo que tenha um componente biológico, mas o componente espiritual vem do Senhor. É Ele quem coloca. Então, eu fiz isso daqui, mas eu tenho que dar essa explicação para os irmãos, porque na realidade, irmãos, não existe como nós, fazermos comparação entre nós e o nosso Deus, tá? Eu acho importante que a gente diga isso, porque na realidade muitas pessoas acham que têm condições de se equiparar a Deus, tá bom? E isso, meus amados, é uma coisa impossível dentro do campo da impossibilidade, porque eu jamais posso me comparar a Deus. Aí você pode dizer assim, mas irmão Inomi, isso é óbvio. Claro que ninguém pode se comparar a Deus, mas muitas vezes fazemos isso de maneira indireta, ok? Principalmente quando nós achamos que Deus não está fazendo a coisa como nós queríamos que Ele fizesse. E aí muitas vezes nós queremos ajudar a Deus. Muitas vezes nós queremos ensinar ou dizer como Deus deve fazer as coisas a nosso favor. E não é desse jeito, tá bom, meus irmãos?
Deus não vai fazer as coisas conforme a gente deseja, conforme o intento do coração do homem, porque Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Ele é que sabe o que é melhor para nós. Então, este gráfico, ele é uma pífia comparação. Mas é só para você entender, porque a teologia de Bildade também está incluída nisso daqui. Justamente pelo fato dele não entender a Deus. Aí ele disse o que ele disse, tá bom? Lembrando que o que ele disse foi incompleto, tá bom, meus amados? Então, olha só, no primeiro ponto, eu vou falar dele daqui a pouco, porque na realidade eu quero abranger, eu quero falar dele nesse primeiro tópico aqui, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Então, o que aconteceu aqui de Bildade, quando ele começa a falar, é que ele fala realmente que Deus é justo e reto. Corretíssimo isso que ele está dizendo. Deus é justo e reto. Depois, o nosso comentarista diz que há, nessa teologia de Bildade, em relação ao pecado, essa classificação dessas duas esferas, dos bons e dos maus, ok? Sendo que, em linhas gerais, todos são maus. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há alguns que procuram o bem e há outros que se afundam no mal. Ok, meus amados? Então, Bildade, ele assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. É mais ou menos esse pequeno esquema que eu fiz aqui, olha. Essas deduções é importante a gente pegar para passar para os nossos alunos. Então, os filhos de Jó, o que é que eles eram? Pecadores. Pecadores. Ok? Aí, claro, que há toda aquela discussão. Eu estava mostrando ali uma revista do comentarista Claudio de Andrade, de 2006, se não me falha a memória, onde ele afirma que, de fato, os filhos de Jó, eles cometiam aquelas festas, e aquelas festas eram regadas a orgias, a bebedeira. Por isso que Jó teria feito o sacrifício em prol deles, prevendo que eles pudessem pecar. Mas o nosso comentarista aqui, o pastor José Gonçalves, ele já é de uma outra opinião, que de fato Jó fazia isso de maneira preventiva, mas não quer dizer que eles pecavam, apenas que eles gostavam de se alegrar com a sua família, não é? Enfim, meus amados, mas uma coisa nós não podemos negar, que eles eram pecadores. Tudo bem? Eles eram pecadores. E a conclusão, então, que Bildade tem, o resultado, é que eles foram julgados por causa do pecado deles. Que é exatamente o que diz aqui o versículo 7 e 8. Na edição da NVI diz: quando teus filhos pecaram contra ele, ou seja, contra Deus, ele os castigou por causa do mal que fizeram. Ok? Então ele diz, o Bildade, que os filhos de Jó foram julgados por serem pecadores, foram julgados pelo pecado deles, pelo que eles praticavam. Aí ele se volta, Bildade, ele se volta para o sofrimento de Jó. Porque então, se Jó estava sofrendo, veja que é mais ou menos uma comparação que ele faz. Olha, os seus filhos, Jó, eles sofreram, e não só isso, eles foram julgados, eles foram mortos. Então, se você está sofrendo, e a ideia ali era que, o pensamento geral era que provavelmente aquele sofrimento não iria durar muito, porque ele também iria morrer. Então, nesse sentido, o sofrimento de Jó acontecia por causa, ou seja, se ele estava sofrendo, se Jó estava sofrendo, era consequência de algum pecado oculto, algum pecado escondido. E
esse pecado escondido, esse pecado oculto, necessitava então de que fosse feita uma confissão. Era necessário, para que esse problema do sofrimento de Jó fosse resolvido, era necessário que ele então confessasse o seu pecado. E uma coisa importante, meus amados, que a gente vai ver em todo o livro de Jó, é que, apesar de todo o sofrimento que ele passou, dele ter perdido todos os seus bens, perdido toda a sua propriedade, perdido os seus 10 filhos, não é fácil. Ele não perdeu 50% dos seus filhos, ele perdeu 100%, ele perdeu todos os filhos. E ainda a sua esposa, podemos dizer que ela o abandona de certa forma. Como se não bastasse tudo isso, agora ele está achagado, ele está com esta chaga, com esse problema, com essa dificuldade. E como se não bastasse tudo isso, os seus amigos agora estão acusando ele dele ter pecado e pecado oculto. Por isso que o que me chama a atenção em Jó é que ele não, em nenhum momento, a consciência dele o acusa de pecado. Eu vou sempre falar sobre isso, já falei isso em outras vezes, mas é importante a gente frisar isso, até porque a palavra de Deus nos diz isso. João, ele fala claramente, filhinhos, se o vosso coração, a gente pode dizer aqui, coração como consciência, se a vossa consciência não vos acusar, estejais tranquilos. Né, irmãos? Mas Jó não tinha nada que o pudesse deixá-lo mal com a sua consciência. Ele não tinha problema com sua consciência. Aliás, ele afirmava isso, eu sou inocente. Ele dizia que ele era inocente. Que o que ele queria, na realidade, era uma audiência com o Todo-Poderoso para explicar as causas, os motivos dele. Então, meus amados, isso é muito importante, tá? O Bildade, então, queria que ele confessasse esse seu pecado oculto. E aí, o que a gente entende é que essa ideia de Bildade passava, então, pelo problema que talvez seja um problema mais crucial que a gente precisa atentar. Eu não sei se vamos resolver, mas vamos atentar para ele, que é a causa do sofrimento. O sofrimento é uma realidade, todas as pessoas sofrem, não existe pessoa que não venha a este mundo sem sofrer. Aliás, para ser sincero, nós já nascemos chorando, não é isso? Então, toda pessoa que nasce, já nasce fadada ao sofrimento. Meus amados, nós estudamos na Bíblia que eu coloquei aqui apenas 3, mas existe mais outras causas do sofrimento, tá bom? Então, as causas do sofrimento. Primeiro, eu coloquei ali ataque do diabo, porque nós temos um adversário, temos um inimigo. A Bíblia mostra isso. Nós estudamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós estudamos isso sobre a questão da batalha espiritual, que existe um inimigo, que ele é real, apesar de muitos crentes ainda não atentarem para isso. Ou então vão para o lado oposto, dão muita ênfase ao diabo, certo, irmãos? E não é assim que a Bíblia manda. Então, a Bíblia manda que a gente não deve desprezar os seus ardis, mas também diz que a gente tem que enfrentá-lo no sangue de Jesus, enfrentá-lo pela palavra de Deus. É isso que está lá em Apocalipse 12. Eles venceram o diabo, o dragão, a antiga serpente, por causa do testemunho que deram, por causa do sangue do Cordeiro. Então,
A realidade de Satanás é algo que nós precisamos estar atento. A prova é o que nós estamos estudando aqui em Jó. Porque o que aconteceu com Jó em relação a tudo, aos seus bens, à sua família e a ele mesmo, foi ataque do diabo. Ataque de Satanás. Tá bom? Sob a permissão de Deus. Porque também ele não ataca se Deus não permitir. Nós precisamos também entender isso, que nós somos protegidos pelo Senhor. Nós vamos estudar aqui nessa lição que não existe aquela ideia, não é, de que dizer que Deus criou e deixou o homem ao léu, Deus abandonou o homem. Não. Deus está conosco, Deus nos protege, acampa os seus anjos ao nosso redor. Então Deus está conosco, nos ajudando, nos protegendo, nos guiando, nos fortalecendo. Ok, irmãos? Mas quando Deus permite, Ele permite com um objetivo. E esse talvez seja a parte mais complicada, porque nós não sabemos dizer o porquê que Deus permite. Ponto. Deuteronômio 29, 29, como alguns irmãos geralmente gostam de responder, tá bom? Então, olha só, outra causa do sofrimento, podemos dizer, provação divina. Sim, Deus também nos prova, mas a Bíblia diz que Ele não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Então, há provações que vêm, sim, diretamente do nosso Deus para digamos assim, moldar o nosso caráter. É isso que nós acreditamos. Outra causa do sofrimento, podemos dizer que é um mundo caído. Vivemos no mundo caído. Vivemos em um sistema mundano, maligno. Ok, meus amados? E esse sistema mundano, ele está também dominado por Satanás. Então, é claro que todo esse sistema ele vai se voltar contra aqueles que são fiéis ao Senhor. Ok? Então essas são, eu coloquei 3 aqui, mas é claro que tem mais outras causas em relação ao sofrimento. Meus amados, e aí nós temos aqui o segundo ponto, uma compreensão limitada da natureza de Deus, tá? Beldade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o pecado de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Assim como outra compreensão é evidente, Jó deve demonstrar que é realmente bom e merece o favor de Deus. Tá bom? Que é isso que o nosso comentarista aqui fala da teologia da meritocracia. Mas, meus queridos, uma coisa que eu quero falar com os irmãos aqui é o seguinte: a questão de pecado oculto existe? E aí eu queria que se vocês pudessem responder a opinião de vocês, porque assim, a lição, o título da lição é uma pergunta. Se há sofrimento, há pecado oculto. E aí eu sei que a gente, em princípio, a gente vai dizer não, não é? Respondendo a pergunta, a gente vai dizer que não. Mas se nós separarmos essa pergunta, então você pode ter uma melhor compreensão, para que a gente não se atrapalhe em relação a isso daí. Exemplo, vamos separar. Há sofrimento? Há. Falamos sobre isso. E nem precisamos falar porque o sofrimento existe. Nem preciso falar para vocês de uma coisa chamada pandemia, de uma coisa chamada coronavírus, porque nós já estamos passando por isso. Né? Já passou a maior parte, o pico, graças a Deus, mas todo dia, nos jornais locais, pelo menos aqui em Belém, nós temos notícias ainda de pessoas que continuam morrendo, ainda de pessoas que continuam sendo infectadas pelo vírus. Há sofrimento? Há sofrimento. Esse é o primeiro ponto. A segunda pergunta, há pecado oculto? Sim. Há pecado oculto. E por isso que eu disse que era bom nós separarmos. Porque se você juntar as duas coisas, como foi feita nesta lição, claro que a resposta vai ser não.
Mas é importante que a gente separe só a fins didáticos para que a gente entenda, para que a gente aprenda. Por exemplo, aqui, olha, coloquei aqui nesse pequeno esquema. Pecado oculto. Como é que nós podemos tratar essa questão? Pecados não confessados. Em Números fala sobre isso. O pecado vai te achar, vocês vão praticar o que é errado, mas o pecado vai atrás de vocês. As consequências do pecado vão atrás de vocês. Então, por que isso? Porque não houve a confissão de pecados. A mesma coisa acontece no Salmo 33, do versículo 3 a 4, que é um salmo muito conhecido, que fala do pecado de Davi. Enquanto eu calei o meu pecado, então ele diz que envelheceu. Então ele fala que o pecado que ele ocultava estava deteriorando ele, exatamente porque a mão de Deus pesava sobre ele. Então, mas ele diz que quando ele confessou o pecado, porque essa é a questão, não é, irmãos? Se nós não confessarmos os nossos pecados, não há aquela chance, ou não há como haver perdão. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda malignidade, digamos assim, e de toda injustiça. Então, é preciso que se confesse o pecado, tá? O pecado é oculto a partir do momento em que ele está, que ele não é confessado. Então, é importante que nós tenhamos esse entendimento que o pecado, o nosso tratamento com o pecado não pode ser diferente do que esse de confessar diante de Deus com um coração contrito, arrependido, porque a Bíblia diz que um coração arrependido, contrito, Deus não desprezará. Mas enquanto a gente não confessa, não alcançamos a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. O salmista entendia isso muito bem. Ok, irmãos? Mas é possível, irmãos, que dentro do pecado oculto exista aqueles pecados que são, como é que eu posso colocar aí? Eu coloquei esquecidos. Então, o salmista, ele diz no Salmo 19, versículo 12, perdoa-me daqueles pecados que me são ocultos. Inclusive é usada essa expressão ocultos. Na linguagem de hoje você talvez tenha a palavra escondidos. Pecados que provavelmente, meus amados, entende isso daí. Pecados que provavelmente não passaram pelo crivo da consciência. Porque ele não consegue lembrar. Então a consciência dele não o acusa, mas o pecado está lá, não foi confessado. E é muito importante isso, porque isso mostra para nós que existe, presta atenção, existe coisas em nós que nós mesmos não conhecemos. E o que o salmista está dizendo é, Senhor, se tem algum pecado escondido, oculto, que eu cometi, que eu não consigo me lembrar, perdoa-me desses pecados. Tá bom? Então, meus amados, eu estou só dizendo que nós separamos as duas perguntas para pontuar que existe o sofrimento e que existe o pecado oculto, o pecado não confessado, o pecado que está escondido, que não passou pela memória da pessoa e que, no caso do salmista, ele pede a Deus que ele possa perdoar desses pecados que são ocultos. Porém, quando a gente volta para o título da lição, e aí o nosso desafio é esse, descobrir se há uma relação entre o sofrimento e o pecado oculto, o pecado escondido.
Lembra que eu falei aqui do pecado não confessado. Ok, meus amados? Se nós tomarmos o caso de Davi, podemos dizer que Davi passou 1 ano sem confessar o pecado dele, até que Natã, o profeta, o confrontou e ele teve que confessar o seu pecado. E aí foi que o sofrimento veio em decorrência do pecado dele, do que ele tinha pecado. Porque neste caso aí, ele tinha sim a sua consciência, ele sabia na sua consciência que havia pecado ao Senhor, para com o Senhor, e que havia consequências desse pecado. Tudo bem, meus amados? Então a gente pode continuar aqui. E aí, o nosso comentarista ele fala sobre isso, sobre essa questão da teologia que destaca, da teologia de Bildade, que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Ele diz assim: mas se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano, que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Meus amados, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês em relação a essa meritocracia, para nós entendermos aqui, olha. Sempre há um debate entre obras e salvação, né? Entre obras e salvação. Então, nas outras crenças, e eu estou falando em todas as outras crenças, em todas as outras religiões, ok? Em todas as outras religiões, as boas obras, elas são importantes para a salvação. Ou seja, você precisa fazer boas obras para ser salvo. Tá certo, irmãos? Essa é o que todas as outras religiões ensinam. Todas elas, sem exceção, ensinam dessa forma. Você precisa, ou seja, a salvação, ela é necessariamente algo que parte do próprio homem. Eu é que crio o meu caminho de salvação, mediante as boas obras que eu venho a fazer. Isso está correto perante o Evangelho? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então, não há nada que nós podemos fazer que a gente diga que por causa das nossas ações, nós somos merecedores de salvação. Não. Não, Senhor. Mas olha o que é que o Evangelho diz. Cristo, por sua graça, misericórdia, bondade, nos salva. Nos salva do pecado, nos salva da condenação eterna, nos salva dos efeitos do pecado. E aí você tem o processo da santificação, porque você vai cada vez mais tentando se aproximar de Deus, tentando estar mais alinhado com a vontade de Deus. Isso passa pelo processo de santificação, visto que a Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então eu preciso de me santificar para que eu possa estar cada vez mais próximo de Deus. Mas isso porque Cristo nos salva primeiro. Aí é que as obras vêm em consequência da nossa salvação. Nós não praticamos boas obras para ser salvo como nas outras religiões. Porque se fosse esse o caso, meu amado, não havia necessidade de Cristo morrer na cruz do Calvário. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Por que que as outras religiões, exemplo, o próprio Espiritismo, por que que eles não acreditam na morte de Jesus? Porque eles não acreditam
que é a morte de Jesus, que é através da morte de Jesus que nós temos salvação. Eu já vi debates em que a pessoa, o debatedor, o espírita, tentava colocar uma vírgula naquela frase de Jesus. Eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas isso não faz sentido nenhum. O que Jesus estava dizendo, porque na ideia dele, a interpretação dele era esta. Eu te digo hoje, tu vais estar comigo no paraíso em algum dia, em algum momento. É claro que você entende, se os irmãos que estudam essa parte de religiões vão saber disso. Quando ele fala assim, ele está se referindo a que você vai passar por um processo de reencarnação e depois desse processo você vai estar comigo no paraíso. Eu estou te dizendo isso hoje, tu vais estar comigo. Não foi assim. Jesus estava dizendo para aquele ladrão, para aquele homem, porque viu nele arrependimento, viu que ele se arrependeu, viu que ele reconheceu que Jesus era Senhor. E eu sempre digo que aquele homem foi tomado de uma fé tremenda, meus irmãos. Tremenda. Por quê? Porque ele poderia, e na realidade, se você vê os primeiros versículos, ele faz o mesmo comentário que as outras pessoas fazem, inclusive o outro colega dele. Diz a Bíblia que todos eles caçoavam de Jesus no sentido de dizer, tu não curava os outros, tu não fazia milagres, porque tu não desce da cruz. Mas ele foi tomado de uma fé tremenda. Aí ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é graça. É graça. É favor imerecido. Pergunto eu para vocês, meus amados, que obras aquele homem tinha feito para merecer a salvação? Mas as religiões dizem isso, não. Você é salvo pelas obras. Você vai reencarnar, você vai passar por um processo até você ser salvo. Jesus, ele faz o contrário. Ele derrama graça na pessoa, que é o favor imerecido, e por esta graça nós somos salvos e agora nós vamos fazer e praticar as boas obras. Era este entendimento que Bildade não tinha a respeito de Deus. Você entende como isso é importante, meus amados? Nós compreendermos isso. E aí, no terceiro ponto, ele fala sobre a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta, como se justificaria o homem para com Deus? Desta forma, a autopurificação não passava de presunção, porque ainda tem essa ideia do homem se autopurificar, do homem praticar as obras. Tanto é que existe aí aquela ideia das pessoas se autoflagelarem para poder alcançar, através de sofrimento, perdão de Deus. Então ele diz, ainda que eu me lave com água de neve, purifique minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá do fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Tá bom? Então é claro que aqui está falando nessa linguagem poética. Ele afirma objetivamente a doutrina da santidade e da pecaminosidade do homem. Santidade de Deus e pecaminosidade humana. Que é isso aqui que eu fiz neste gráfico, explicando para vocês. Eu disse lá no início que isso aqui é apenas uma forma para você fazer um comparativo, porque não tem como comparar a santidade de Deus com a pecaminosidade humana, a não ser nesses opostos. E é nesses opostos que você vai ver a graça de Deus, que apesar da nossa pecaminosidade, Ele nos salva, Ele nos ama, Ele nos quer. Tá? Então, exemplo, o caráter de Deus é impecável, ou seja, não tem possibilidade de Deus pecar, mas o caráter do homem é pecador. Então, existe uma pecaminosidade latente em nós, está pulsando da nossa carne. Sempre costumo dizer
que Deus transforma o nosso espírito. Por isso que Efésios diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, quando Deus nos salva, Ele transforma o nosso espírito, mas a nossa carne ela não é transformada. Por isso que Paulo falou que existe uma guerra entre a carne e o espírito, entre as obras da carne e o fruto do espírito, o espírito. Então, a nossa carne ela já está contaminada com tudo aquilo que Paulo fala. Ele fala de porfia, de inimizade, de intriga, de glutonaria, ele fala de prostituição, de lascívia. Tudo isso é obra da carne, que está pulsando em nós. Ok, irmãos? Então, o homem tem essa pecaminosidade. O caráter de Deus é de justo, então Deus tem uma reta justiça. O homem, ele é injusto por si só. Por isso que a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia, ou seja, não vale nada. É algo podre, é algo que não tem validade nenhuma. Tá bom, irmãos? O caráter de Deus demonstra uma santidade, que é isso que nós precisamos aprender sobre o nosso Deus em relação a todos os outros deuses. Eu posso juntar esses dois itens aqui em questão de santidade e moralidade, porque existe uma santidade e uma moralidade de Deus que é acima de todos os outros deuses. A santidade de Deus não se compara com nenhum dos outros deuses, que eram geralmente deuses cheios de rancor, cheios de sentimentos humanos, malignos humanos, até relacionados à questão da sexualidade. Eles também eram. Então eram deuses imorais. Até hoje é assim. Há várias religiões que os deuses são completamente imorais. Nós estudamos na lição dos jovens a respeito de Jezabel e falamos lá que ela adorava Baal, Astarte ou Astarote. Quer dizer, eram deuses que eram ligados à imoralidade, que o culto daqueles deuses eram orgias puras. E por isso que Deus sempre foi contra o povo de Israel se associar com as nações pagãs, porque ele sabia que o povo ia cair nesses delitos, visto que ele é santo, meus irmãos. Ele é separado de tudo isso daí. Então não tem como nós queremos comparar. Enquanto Deus é santo, nós temos impureza, enquanto nós temos Deus tem uma moralidade que está acima de todo padrão, nós temos a imoralidade, tá? Então esse é o caráter humano, principalmente que não é transformado, porque embora você seja pecaminoso, mas você está buscando a santidade, embora você seja injusto, mas você está buscando a justiça de Deus, embora você seja impuro, mas está buscando a santidade de Deus, né? Embora tenhamos imoralidade, nós estamos buscando o padrão moral de Deus. Embora nós temos uma carnalidade, que foi aquilo que eu disse, essa pecaminosidade latente em nós, que está relacionada lá com as obras da carne, mesmo assim nós buscamos uma espiritualidade que só encontramos em Deus, porque Ele é Espírito, e sendo Espírito Ele está separado de tudo isso. Por este motivo que nós temos que buscar esta espiritualidade, o Espírito de Deus. Aliás, o Espírito de Deus é que nos ajuda a vencer a nossa carnalidade. Essa vitória da nossa carne, ela só virá no final. É por este motivo que Paulo diz que é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Porque aí então a vitória vai tragar a morte, ou seja, o salário do pecado é a morte. Continuamos pecando, quando formos vitoriosos, a morte será tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus, meus amados. Então, nós precisamos estar atentos em relação a essa imperfeição humana. Eu fiz esse gráfico só para que a gente possa pontuar
essas relações, porque na realidade o que nós buscamos, o que nós almejamos, é aquela estatura que Paulo falou de varão perfeito. Creio eu que muito provavelmente na terra, em vida, nós não venhamos a alcançar, mas nós estamos na luta, estamos buscando, porque quando acontecer isso que eu acabei de citar para vocês, do que Paulo fala lá em Coríntios, então nós estaremos na estatura de varão perfeito. Perfeito significa o quê? Sem pecado nenhum. Completamente, sabe, sem pecado nenhum. Que é isso que Deus deseja para nós. E, aliás, é isso que nós buscamos. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então precisamos disso para vivermos uma vida santa, para podermos um dia encontrarmos com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é santo e que exige de nós santidade. Sede santos, como santo é o vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos o segundo ponto. Nós vamos correr aqui, porque esses outros pontos são mais, eu digo assim, são mais desdobramentos, né, do primeiro. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Então, ele também, Bildade, está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele não havia nada de errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Mas não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na religião. Ou seja, a moralidade dele era fundamentada na tradição religiosa, no que ele acreditava. E a gente entende aqui que existe um moralismo ou uma moral que está acima das tradições religiosas. Tanto é que isto é algo que pode e acontece em todas as culturas. É algo que acontece em todas as culturas, né? Eu creio que isso está relacionado com a chamada imago Dei, ou a imagem de Deus no homem, que apesar do homem ser pecador, apesar dele ser caído, dele ter caído, mas a imagem de Deus está no homem. Ela foi deteriorada, digamos assim, por causa do pecado. Porém, quando a gente ressuscita para uma nova criatura, então esta imagem ela é restaurada. E agora nós vamos viver para a glória do nosso Senhor. Então, no segundo ponto, ele fala da subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já havia sendo defendido por gerações passadas. Todavia, acrescentando alguns contornos nos seus pressupostos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento de Bildade era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Ou seja, nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência do verdor por algum tempo, todavia necessariamente eles vão murchar. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Ok, irmãos? Então, esse era o entendimento de Bildade em relação a essa subversão da ordem moral. Ok? E aí, nós temos no terceiro subponto, contemplando a cruz, que isso aqui é um ponto importante. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó.
E o que eu acho interessante é que Jó, ele fala aqui, em relação às acusações dos seus amigos, que ele está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador, que é isso que a gente vê em Jó, ele clamando por um mediador. Isso eu acho importante, porque é uma forma de nós entendermos que a ideia do Messias, a ideia de um mediador, de alguém que, como diz ele, colocasse a mão entre ele, no sentido original, né, que alguns estudiosos dizem, é como se ele queria alguém que colocasse a mão na cabeça dele e intercedesse a Deus, ou seja, fizesse a ligação entre Deus e ele. E que esse mediador, que aí tem aquela ideia do Goel, que é o mesmo que redentor, ou seja, aquele que defende uma causa quando aquela pessoa não pode fazer nada. Então, como Jó não podia fazer nada em relação ao que ele estava sofrendo, ele queria alguém que intercedesse por ele, que colocasse a mão na cabeça dele e intercedesse junto a Deus, que fizesse essa ponte, que fizesse esta ligação. E aí é que entra, claro, a ideia do Calvário, aí é que entra, claro, a ideia de Cristo. É interessante, meus amados, o quanto Jesus fez por nós e o quanto a cruz mudou todos esses conceitos. Então você tem aqui alguém clamando pela vinda, digamos assim, do Messias. Clamando no sentido de ter alguém para interceder por ele. Não é? É isso que ele está desejando. E é importante porque nós precisamos desse intercessor. O nosso Cristo é esse advogado, é aquele que advoga as nossas causas. É ele que está trabalhando em todas essas questões que nós temos, as questões interiores e até mesmo as questões da vida cotidiana. Para quem nós clamamos, irmãos, quando passamos por uma situação difícil? Quem é que é o nosso verdadeiro advogado? Então, eu quero dizer para os irmãos, sendo assim bem prático na minha fala aqui, é que nós precisamos agradecer muito a Deus, muito a Cristo e reconhecer o que Ele fez lá na cruz do Calvário por nós, a importância que isso tem para nós. Por quê? Pois hoje nós temos um advogado, hoje nós temos um intercessor, hoje nós temos um redentor que vive, um redentor que está ativo. E Jó, ele tinha essa certeza. Quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, ele está falando desse Goel. Eu sei que alguém virá para resolver a minha causa. E de fato, claro que podemos colocar aqui diretamente, o próprio Deus veio em ajuda a Jó, no sentido de reverter a sua situação, mas no Novo Testamento, posteriormente, milênios depois, nós já temos Cristo como o Emanuel, aquele que veio para ser de fato o nosso Redentor. Amém, meus queridos? Meus amados, para a gente ir aqui para um final, paz do Senhor aqui alguns irmãos, né? Kleber Rocha, meu cunhado, minha irmã, Gilberto Silva. Muito bem, Gilberto. Acã tinha pecado e por isso sofreu várias consequências. Exatamente. Exatamente. Claro que a gente vai entender que o sofrimento tem a ver também, tem uma ligação direta com aquilo que nós fazemos. Então, e essas consequências, elas geralmente são imediatas, né? Graças a Deus. Então, irmão Rafael Trindade, boa tarde. Deus abençoe vocês. Irmã Sirlene Alves, glória a Deus.
E nós já vamos aqui, meus amados, para o encerramento, que é o último ponto que fala sobre o pecado em contraste com a majestade de Deus, tá? Então temos aqui, olha, o pecado em contraste com a majestade de Deus, onde nós temos a grandeza de Deus, a onipotência, mas não a ausência, que esses dois pontos aqui eles são importantes, tá? Nós estudamos também num outro gráfico falando sobre isso, lembra? Nós falamos sobre imanência e transcendência. Então, na realidade, este último ponto aqui, ele está falando disso também. Esse discurso de Bildade é feito para exaltar a Deus e rebaixar a Jó. Na realidade, não é, irmãos? Ele nem precisava disso, nem rebaixar a Jó, porque ele já estava numa situação difícil, deplorável. Aliás, eu acredito que uma das coisas que a gente pode aprender com as relações humanas, principalmente relações de amizade, tomando aqui por o exemplo de Bildade, dos amigos de Jó e do próprio Jó, é exatamente isso. É como você saber consolar. Por isso que no Novo Testamento fala do ministério da consolação. Então, muitas vezes, nós não sabemos como consolar, não é isso, irmãos? Às vezes você vai consolar uma pessoa e acaba trazendo ainda mais problema, trazendo ainda mais desconforto para aquela pessoa que está numa situação difícil, não é, irmãos? Então, que a gente tome isso também como um ensinamento para nós, que Deus nos dê o povo aí fora chama de empatia, não é? Essa empatia, ou seja, você se colocar no lugar do outro, você sentir a miséria do outro. Biblicamente é misericórdia, né? Porque a palavra misericórdia vem de duas palavras, miseri e cárdia. Então, miséria, miséria e cárdia de coração. Tanto é que cárdia, cardiologia, né? Vem daí, cárdia. Então, misericórdia, miséria do coração. Misericórdia, então, significa sentir a miséria do coração alheio. Ou seja, porque se houver este sentimento em mim, em relação a outra pessoa, a miséria da outra pessoa, isso não é pena. Tá bom, irmãos? Isso não significa pena. Isso significa eu sentir a miséria do outro. Aliás, é por isso que nós amamos o nosso Jesus. Por quê? Porque ele foi extremamente misericordioso. Você lembra que Isaías 53 diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro? Então podemos dizer que ele era o Cordeiro de Deus, certo? João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João o Batista, né? Dizendo isso em relação a Jesus. Cordeiro de Deus. E tem um momento que Jesus ele olha para as multidões. Isso é lindo, viu, irmãos? Isso é muito lindo. E ele sente essa misericórdia em relação às multidões. E ele diz, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Você lembra que eu estou falando aqui que Jesus é o Cordeiro de Deus, era a ovelha muda que foi levada ao matadouro. E por que isso, irmãos? Porque ele não só sentiu a miséria, não só viu as multidões e sentiu a miséria daquelas pessoas que eram como ovelhas, mas ele se transforma em ovelha. Ele se torna ovelha para ser levado ao matadouro. Ele assume a minha miséria. Ele assume a sua miséria. Porque ele sente a desgraça, a miséria do meu coração, sendo uma ovelha. Por isso que todo o nosso pecado estava sobre ele. Aleluia! Mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor.
Olha como tem muita coisa para falar sobre esse ministério da consolação. E é isso mesmo que ele quer que a gente faça. Por isso que Paulo diz, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, meus amados, na realidade nós temos que reproduzir as mesmas coisas que Jesus fazia, principalmente nas relações humanas. Eu penso que está faltando isso nos nossos dias, não é? A gente sentir, parece que nós estamos empedrando o nosso coração, né? Para algumas pessoas parece que o coração está virando de pedra. E Deus continua dizendo, como ele disse para o povo de Israel, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne, aonde habite o meu espírito. Porque o Espírito de Deus não habita em pedra. O Espírito de Deus não habita em coração empedrado, empedernido. Ele habita num coração maleável, de carne no sentido de maleável, aonde ele possa tomar todo o nosso coração. Pois é só dessa forma que eu vou ter misericórdia daquelas pessoas que carecem. Amém, meus amados? Então, Bildade tinha essa ideia, e aí é que o nosso comentarista, ele toca num assunto aqui muito importante, nós já vamos encerrar, mas ele toca num assunto muito importante aqui, que está voltando cada vez mais nesses dias. Ele diz aqui, olha, para alguns autores, destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador, certo? Porque Bildade está exaltando a Deus. Ele exalta a Deus e rebaixa Jó, certo? Meus amados, como eu disse, ele nem precisava fazer isso, porque Deus já é grande, isso aí a gente sabe. Mas o homem também é pequeno, então não precisava rebaixar quem já é rebaixado, principalmente na situação de Jó. Só que o que o comentarista está dizendo aqui é que ele cria esse abismo. Por isso que ele diz que as ideias de Bildade antecipam aquela ideia defendida pelo deísmo no século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas se ausentou dele. Deus criou o mundo e deixou ele aí jogado à própria sorte. Ok? Algumas dessas ideias estão vindo para as igrejas evangélicas de outra forma. Tá bom? Então tem um pastor aí que ele pregava muito, era intérprete, mas agora ele está com umas ideias parecidas com essas. Uma ideia assim, mais ou menos de dizer que Deus é limitado, que Deus não consegue proteger as pessoas do mal, tá bom? Então é mais ou menos uma repaginação, digamos, desse deísmo que Deus criou e deixou o homem à própria sorte. Não, meus amados. Para a gente encerrar, Deus é onipotente, Deus é grande, Deus é excelso. Nós falamos sobre isso em relação à imanência e à transcendência de Deus. O que quer dizer a transcendência? Que Ele é grande. Deus é tão grande que as nossas palavras, elas são finitas para tentar dizer o que Deus é. Eu falei sábado passado que se talvez a gente pudesse comparar de maneira física o Deus, a transcendência de Deus, seria com o universo. Porque dizem os cientistas que o universo não tem fim, que não existe fim para o universo, que não existe uma fronteira para o universo. Então é assim que Deus é. Ele é transcendente. Eu disse também que Deus é aquele que não olha para cima, porque eu posso olhar daqui para cima e ver alguma coisa. Um astronauta que está ali numa estação espacial, ele pode olhar para cima e ver, nem que seja o vácuo, as estrelas, mas ele vê alguma coisa. Deus não olha para cima porque não tem nada acima dele para ele olhar, visto que ele é altíssimo. Então ele está acima de tudo.
esse ponto é importante a gente saber sobre Deus, conforme eu falei. Por quê, meus amados? Porque é o Deus que a gente serve. Então, muitas vezes a gente tem, preste atenção, eu vou falar entre aspas, a gente tem uma mania de apequenar Deus, de colocar os problemas como se fosse maior do que o nosso Deus. Claro que não. Ele é tão grande que nem eu, nem você sabemos explicar a grandeza de Deus. Visto que eu também não sei explicar e os cientistas não sabem explicar a infinitude do universo. Nós não podemos dizer aonde é o fim do universo. E será que alguém pode dizer aonde é o fim de Deus? Qual é o limite para a transcendência de Deus? Não podemos dizer. Agora, sabe de uma coisa? A questão do deísmo, ela pega apenas, digamos, essa ideia de um Deus grande, de um Deus transcendente, mas que é um Deus que abandonou a sua criação. Não, nós não acreditamos assim. Sabe por quê? Por causa de um personagem que veio nesta terra, chamado Jesus Cristo. Até porque Jesus, o nome Emanuel, é Deus conosco. Então, o Deus transcendente, o Deus todo-poderoso, ele não pode se humanizar? Ele não pode se tornar carne? Ele não pode caminhar entre os mortais, ainda que isso seja dentro de um limite que eu e você também não sabemos explicar? Você sabe explicar plenamente essa união que chama união hipostática, né, de Deus, de Jesus e Deus? Como é que nós podemos entender isso? Como é que nós podemos entender que um Deus se torna carne, mas ao mesmo tempo ele não pode morrer, mas o Cristo humano pode morrer? Então, Deus é grande, Deus é imenso, mas ele está com um quebrantado de coração. Deus é grande, Deus é excelso, mas está próximo de nós, está próximo de mim e de você. É esse, meus amados, o entendimento que Bildade não sabia, que Bildade não entendia. Por isso que as conclusões dele era errada. Então, o que é que ele diz? Sim, respondendo à pergunta, se há sofrimento, há pecado oculto na ideia de Bildade. Porque ele não entendia que havia um propósito em tudo aquilo que Deus estava permitindo que Jó passasse por causa dos ataques do adversário.